A luz azul de um monitor de computador, capturada por uma câmera de segurança de alta resolução em um escritório vazio, é o ponto de partida de uma transformação que a maioria das pessoas ignora. Não se trata de uma invasão de privacidade convencional ou de uma máquina que assume o controle, mas de algo muito mais sutil e, por isso, mais difícil de detectar: a nossa própria adaptação ao ritmo imposto pelos sensores de produtividade. Enquanto você trabalha, cada clique, cada pausa e cada milissegundo de inatividade está sendo convertido em um dado estatístico que molda a arquitetura do seu ambiente digital. O fascínio inicial por ferramentas de gestão de tarefas é inegável. Elas prometem clareza, organização e a eliminação de redundâncias em uma rotina que, de outra forma, seria caótica. Escritórios modernos, equipados com braços robóticos em fábricas e softwares de análise comportamental em telas, parecem funcionar como um relógio suíço. No entanto, quando olhamos para as salas de servidores e para o fluxo constante de dados que saem de dispositivos biométricos e sensores de presença, uma pergunta surge silenciosamente: até que ponto a otimização de uma tarefa deixa de ser um auxílio e passa a ser uma forma de moldar o comportamento humano para que ele se encaixe perfeitamente na máquina? A resposta não reside em um evento catastrófico, mas em uma progressão lenta. Em ambientes hospitalares, por exemplo, a automação de decisões sobre fluxos de pacientes e gestão de leitos é apresentada como uma maneira de salvar vidas através da eficiência. Os sensores de movimento nos corredores, as telas de monitoramento constante e os algoritmos que prevêem a demanda por insumos criam uma estrutura onde a imprevisibilidade é vista como um erro a ser corrigido. Quando a rotina de um profissional de saúde é ditada pela sugestão constante de um software, o julgamento humano, que muitas vezes depende de nuances impossíveis de quantificar, começa a ser substituído pela resposta estatisticamente mais provável. É neste ponto que a conveniência começa a revelar seu custo escondido. O sistema não precisa ser maligno para ser limitante. Ele apenas precisa ser eficiente. Em uma fábrica automatizada, um braço robótico não se cansa, não se distrai e não questiona. Quando o trabalhador humano é monitorado por sistemas que comparam seu desempenho minuto a minuto com a precisão desses robôs, a pressão para que ele também se torne uma engrenagem previsível se torna constante. Não é uma ordem direta, mas uma arquitetura de trabalho onde desviar do padrão estatístico resulta em uma notificação, uma queda de métrica ou uma reavaliação de produtividade. A vigilância neste cenário torna-se uma forma de educação. Ao longo de meses, o comportamento das pessoas em escritórios ou escolas que adotam essas tecnologias começa a mudar. A espontaneidade, que é a marca da criatividade humana, é suprimida porque o sistema não sabe como processar o inesperado. O colaborador, consciente de que seus movimentos estão sendo registrados, tende a reduzir sua atuação àquilo que o algoritmo reconhece como produtivo. A pergunta que se impõe é se o ambiente ao seu redor é desenhado para prever cada passo, quanto espaço resta para a autonomia que não pode ser medida por sensores. Essa dependência não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como percebemos o tempo. Em casas inteligentes, onde sensores ajustam a iluminação, a temperatura e até a sugestão de entretenimento baseada em padrões de estresse, a fronteira entre a necessidade humana e a sugestão algorítmica desaparece. Você sente fome ou o sistema sugeriu o momento ideal para uma pausa com base no seu nível de glicose,
ou na sua última atividade física. Quando a tecnologia antecipa o comportamento, ela reduz a necessidade de esforço cognitivo, o que parece um luxo, mas, a longo prazo, pode atrofiar a capacidade de iniciativa. O ponto de virada ocorre quando percebemos que o sistema não está apenas observando, mas influenciando ativamente a estrutura das relações humanas. Em escolas que utilizam plataformas de aprendizagem automatizadas, a interação entre professor e aluno é mediada por telas que ajustam o conteúdo conforme o progresso individual. O aluno aprende a seguir o caminho de menor resistência para obter a nota máxima. O professor, por sua vez, torna-se um administrador de dados, focando em manter os estudantes dentro dos parâmetros de desempenho esperados. A educação, que deveria ser um exercício de descoberta, transforma-se em um processo de otimização de resultados mensuráveis. Nesse contexto, a vigilância preditiva não serve apenas para a segurança, mas para a gestão de riscos humanos. Em sistemas de transporte público, drones e câmeras de reconhecimento facial monitoram o fluxo de passageiros para evitar gargalos. Se uma multidão se aglomera, o sistema ajusta a frequência dos veículos. À primeira vista, é uma solução lógica para um problema urbano. Contudo, a constante monitoração cria uma sensação de estar sempre sob observação, o que altera o modo como as pessoas se comportam em espaços públicos. A cidade, um lugar de encontro e diversidade, passa a ser gerida como um sistema logístico, onde o comportamento humano é apenas mais uma variável a ser controlada para manter a fluidez do tráfego. É fascinante observar como a tecnologia é vendida como uma libertação de tarefas braçais e repetitivas, e em grande parte ela cumpre essa promessa. Mas ao retirar a repetição, ela também retira a oportunidade de reflexão que muitas vezes surge durante o trabalho manual ou rotineiro. Se cada etapa do seu dia é assistida, guiada ou preenchida por uma interface que otimiza sua atenção, o que acontece com a capacidade humana de lidar com o vazio ou com o tédio? O tédio, muitas vezes, é o solo onde a curiosidade e o pensamento crítico florescem. Sem ele, a mente humana torna-se um receptor constante de estímulos que o sistema selecionou previamente. O custo real dessa transformação não é a perda de liberdade em um sentido político ou de vigilância estatal, mas uma perda silenciosa de identidade. Quando as decisões de carreira, de estudo, de saúde e até de lazer são influenciadas por algoritmos que visam a eficiência, a vida começa a seguir uma trajetória estatística. Você se torna um perfil, uma coleção de dados que pode ser prevista e, portanto, comercializada ou gerida. A imprevisibilidade da vida, que é o que nos torna humanos, passa a ser vista como um defeito a ser corrigido. À medida que os sistemas de segurança preditiva se integram aos ambientes de trabalho e casas, a noção de privacidade muda. Não se trata mais apenas de esconder informações, mas de manter uma zona de ação que não seja acessível a sensores. Mas como fazer isso em um mundo onde os dispositivos biométricos e as câmeras fazem parte da infraestrutura básica? A tecnologia entrou na vida real sem fazer barulho, instalada nas paredes, nos computadores e nos celulares, prometendo tornar a vida mais fácil, mais segura e mais eficiente. O resultado final dessa integração é uma forma de existência onde a autonomia é substituída pela conformidade. O futuro sombrio não é um cenário de robôs armados ou de uma ditadura distópica de ficção científica. É um ambiente onde tudo funciona perfeitamente, onde os problemas são resolvidos antes mesmo de aparecerem e onde cada indivíduo é guiado por uma inteligência que conhece seus hábitos melhor do que ele próprio.
O perigo não é o que a tecnologia faz com você, mas o que você deixa de fazer por si mesmo ao aceitar que a otimização constante é o objetivo final da existência. Ao final desta investigação, resta a pergunta sobre o que definiremos como humano daqui para frente. Se a nossa capacidade de decidir, de errar e de ser imprevisível for eliminada em prol da eficiência, o que restará para nos diferenciar dos sistemas que criamos? A resposta não está em um evento futuro, mas nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias ao interagir com as telas e sensores que nos cercam. A dependência digital, uma vez instalada, não é facilmente revertida, pois ela se torna parte da própria estrutura de como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. O futuro, portanto, não está sendo construído apenas pelas empresas que criam essas tecnologias, mas por cada um de nós que aceita a conveniência como valor supremo, esquecendo que, por trás de cada sistema otimizado, existe uma parte da nossa autonomia que está sendo, silenciosamente, delegada à máquina.